E se você pudesse fazer um desejo, o que você pediria? Mesmo sabendo que aquilo que você pedisse, no fundo, não seria real. É possível decidir entre a razão ou o coração? O que vale mais? O que importa mais? Este é o cenário por qual passam aqueles que vivem no reino eterno, por qual Pelgarde passa por este momento, vivendo esse conflito. Pelgarde admite não saber mais o que se passa na mente do seu rei, a ponto de não reconhecê-lo mais. E ele sabe que isso vai muito além de apenas amadurecer e executar um reinado severo por alguma necessidade, deixando subentendido que Pelgarde pode sentir que algo está corrompendo Arthur. O que pode ser a própria Camelot, já que também parece ser um ciclo de feedback que torna Arthur mais poderoso com o tempo. Mas se Pelgarde seguir a razão, ele irá ter que deixar de lado o coração e tirar da sua esposa pela segunda vez aquilo que ela mais ama. Portanto, enquanto sua esposa não desistir do filho, Pelgarde irá continuar servindo Arthur e irá proteger o reino eterno. E é justamente por este motivo que Pelgarde responde ser um aliado, mas também um inimigo. Pelgarde aceitou cumprir com o desejo da sua esposa e manter sua lealdade ao seu rei, mas ao mesmo tempo ele deseja mudanças e encontra naqueles que estão lutando contra o reino eterno uma esperança, pois somente eles podem fazer aquilo que ele não tem coragem de fazer. Portanto, Pelgarde não irá se opor a eles, mas também não irá ajudá-los. E olha só como a situação do Pelgarde é bem semelhante à de Ironside, pois ambos estão tentando proteger uma pessoa querida, alguém da família. Mas a principal diferença é que Ironside parece ser motivado pelo medo de perder o filho, em contraste com Pelgarde, que já aceitou a própria perda. E está apenas fazendo isso pela esposa, e ainda sofre por saber que está alimentando algo que não é real, e que acaba no processo sendo obrigado a machucar pessoas para continuar sustentando essa fantasia. Bem diferente do Ironside, que está disposto, como a gente já viu, a ultrapassar qualquer posição moral para manter seu filho vivo, já que Diodra, no caso, não é uma ilusão, mas por conta da sua doença, ele não pode viver fora do reino eterno. Ironside parece não ter remorso e nem dúvidas do caminho que escolheu, e demonstra eliminar sem hesitação tudo e todos aqueles que sejam de alguma forma uma ameaça para o reino eterno. E no fim, o reino eterno acaba sendo apenas um instrumento para mascarar a incapacidade de aceitar a dor e seguir em frente. Inclusive, o próprio Arthur parece sentir o mesmo, já que ele não conseguiu seguir em frente, seguir em paz após a perda do seu antigo reino e das pessoas que vivem ali. E isso é um tema delicado, que mexe muito com os nossos sentimentos, pois quem não se emocionou com o irmão finalmente aceitando a morte da irmã, reconhecendo que ele precisava superar a sua perda. E já podem ir se preparando, porque com certeza iremos ver esse ponto da trama aparecer novamente mais tarde, seja com Ironside ou até mesmo o Pelgarde. Agora eu confesso que eu fiquei um pouco desapontado por Pelgarde não ter dito nada sobre a mãe de Anne, já que ele foi um companheiro da sua mãe. Pelgarde inclusive se dirige a Anne pelo nome, e até menciona que algumas pessoas em Camelot sabem sobre sua magia. Mas eu entendo que talvez não fosse o momento dele dizer algo relacionado a isso, já que a grande revelação desse capítulo foi a de que Percival ainda está vivo. Pelgarde questionou Anne e Donnie o motivo deles não terem desejado que o reino eterno trouxesse Percival de volta, mesmo que não fosse o verdadeiro Percival. Mas Anne responde que eles não podem desejar isso mesmo que estivessem dispostos, porque afinal o Percival ainda está vivo, pelo menos
fisicamente. Pois o que estamos vendo aqui é provavelmente o verdadeiro Percival, aquele bebê antes de receber o espírito da vida. Mas como é possível ele estar vivo se por 2 vezes foi confirmada a sua morte? Quando ele era apenas um bebê e também depois quando o espírito da vida deixou o corpo e o próprio Nassens identificou que ele já não tinha mais pulso e não respirava. Bom, a única explicação que eu consigo encontrar neste momento estaria relacionada à manipulação da força vital, o poder da esperança do Percival. Sabemos que o espírito da vida tem a capacidade de drenar e devolver a vitalidade, a força vital, algo que a gente viu inclusive ele fazer com o braço de Xion. E o próprio Percival, por sua vez, conseguia reviver após morrer por algumas vezes. Ele até pôde não ter conseguido reviver o Jade naquele momento, mas a manipulação da vida e da morte é um dos poderes que possui o espírito da vida. Trazer a vida através da esperança e a morte através do desespero. Portanto, no momento que Percival descobriu o que era de verdade e decidiu abandonar aquele corpo retornando para seu próprio mundo, antes de fazer isso, ele fez um último pedido ao Bonsival. Por favor, se somos capazes de trazer a vida e a morte, então eu peço: reviva esse corpo, o verdadeiro Percival, da qual a vida eu usurpei por todos esses anos. E mesmo com Bonsival provavelmente dizendo que isso poderia ser perigoso, um caminho para o desconhecido, já que eles reviveriam alguém que morreu há muitos anos atrás, ainda assim Percival insistiu, pois essa era a única coisa que ele poderia fazer para tentar se redimir do pecado que cometeu. E dessa forma, Bonsival trouxe de volta à vida aquele corpo do verdadeiro Percival. No entanto, como ele próprio alertou, as consequências desse ato eram imprevisíveis. Não seria simplesmente como reviver de uma morte, mas sim como nascer pela segunda vez, acordando para uma vida em um corpo praticamente desconhecidos. E eu confesso que estou bem curioso para ver como isso irá ser trabalhado pelo Nakaba, pois se for realmente isso que a gente está teorizando, iremos ter um desenvolvimento da história do verdadeiro Percival, os conflitos, os dilemas que ele enfrentaria ao tentar levar uma vida normal, longe de uma vida passada que ele basicamente não viveu e que com certeza o assustaria bastante. E mais tarde, certamente, aconteceria o inevitável encontro dele com o espírito da vida, que diante de um terrível cenário tomado pelo caos, iria precisar voltar para salvar os seus amigos. Portanto, acredito que seria um cenário bem interessante e curioso de se acompanhar. Mas vamos esperar para ver se é realmente algo nesse sentido. Mas já comenta aí a sua opinião. O que você acha dessa possibilidade? Comentem, vamos continuar conversando agora aí nos comentários até o lançamento do nosso próximo vídeo. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!